Fala pessoal, bem-vindos de volta. A gente está agora na segunda sessão do ZOS Academy Brasil, dia 3, tá? E dando continuidade ao dia, a gente está aqui com uma sessão que tem um nome bastante comprido, de um produto novo, mas a gente está aqui com o Mika e com o Martino para trazer uma visão sobre... Vamos lá, eu vou tentar ler esse produto. ZOS Workload, Interaction, Correlator and Navigator. Bonito, né? Bonito, né, cara? Bonito o nome. Ninguém melhor do que Martino para falar um pouquinho para a gente desse produto. Mas antes de a gente começar, Martino, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do que você faz na IBM, um pouco do foco que você tem. E aí também, Mika, se você puder também dar um pouquinho dessa perspectiva, como você vai estar como facilitador, só para a gente, todo mundo se conhecer aqui. Ok. Beleza, Rafa, obrigado, viu? Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, né? Bom, pessoal, eu trabalho aqui na IBM, eu estou ouvindo aqui desde o começo aqui o nosso evento, o pessoal com 35 anos, né, 40, 50 não, acho que a maioria já aposentou, mas eu tenho 16 anos de IBM. Tem gente com 50, hein, Mika? Com 50? Tem. De IBM, poxa, aqui no Brasil, um dos mais de velhos de IBM... Não, 50 anos de mainframe. De mainframe, bom, sim. Na IBM eu conheço alguns com 40 e poucos, né, de IBM, né? Mas maravilha, vamos lá. Eu tenho 16 de IBM, mais 20 em mainframe, e eu trabalho aqui na área de pré-vendas, com foco aqui em soluções de performance, tá? E não só performance, mas como planejamento de capacidade, né? O nosso bom e velho TDS, né, o Decision Support, que já mudou de nome, não é mais esse nome. Então, Omegamon, né, os monitores, e também agora na parte analítica, né, com machine learning. Então, toda essa parte aí de performance, a parte de monitoração, eu trabalho aqui na IBM, tá? E eu vou passar aqui a bola aqui para o Mika. O Mika, quiser se apresentar, Mika? E o Mika vai ser o nosso facilitador, tá aqui no evento, então ele vai ajudar aqui com a parte de chat, com perguntas, e claro, estou à disposição aqui para interromper a qualquer momento e tirar as dúvidas. E só um parênteses, tá, antes de eu passar aqui para o Mika, essa apresentação aqui foi do ZOS Academy, né, dos Estados Unidos, e o Daniel Rosa, até coloquei o nome dele aqui, ele é o desenvolvedor do produto que fez a palestra lá nos Estados Unidos, tá? Então, deixar aqui os créditos para ele. A gente fez algumas mudanças, né, Mika, na apresentação, mas a apresentação é dele, tá, pessoal? Okay. Vai lá, Mika. Bom, poucos me conhecem, meu nome é Ricardo Micaelia, o pessoal me chama mais de Mika na IBM, tenho de área de TI um pouquinho mais de 35 anos, de IBM quase 15, venho do segmento bancário, né, quase 20 anos trabalhando em bancos na área de TI, e trabalho com o Martino junto com a parte de pré-sales, né, de produtos voltados para o ambiente mainframe, tá? Eu vou ajudar o Martino aqui no que for possível, tentando responder. Aquilo que eu não conseguir responder, a gente vai responder no final da apresentação, tá? E conforme for também, se eu achar que é válido parar aquele momento, a gente para e responde as perguntas conforme for necessário, tá? Perfeito, pode começar, obrigado, Martino. Viu? Pessoal, bom dia. Só um parênteses aqui, né? A IBM gosta muito de usar essas palavras bonitas, né? Até a gente brinca, né, que na IBM deve ter uma área de fazer nome de produtos, né? Então, olha só o nome desse produto, né, Rafael, que a gente estava comentando. IBM ZOS Workload Interaction Correlator, né? Então, esse é um, e o Navigator é outro produto, né? Então, assim, eu quando vi esse nome, eu falei, puxa vida, né, IBM, poderia colocar só Correlator, né? Ou só Navigator. Então, assim, eu não vou falar mais esse nome, Workload Interaction Correlator, eu vou chamar carinhosamente de Correlator e Navigator, tá, pessoal? Esse nome é muito grande. Mas vamos lá. Bom, aqui é só o disclaimer da IBM, né? A apresentação a gente pode mudar a qualquer momento, produto sem aviso prévio. E aqui, vamos direto aqui à solução. Aqui, pessoal, qual que é a ideia hoje, né? A gente tem aqui praticamente um pouquinho menos de uma hora. Então, a minha ideia é aqui falar dos desafios que a gente tem hoje em dia para fazer uma análise de performance, né? Seja através de monitores, seja através aí do nosso famoso RMF. E por que que a gente foi, né, imaginou criar uma solução para facilitar exatamente nesse diagnóstico aí no troubleshooting da plataforma mainframe, tá? A ideia é falar, aqui são dois produtos que eu vou comentar com vocês hoje, né, são esse Workload, agora eu vou falar Correlator e Navigator, tá? O Correlator
é a solução, uma tecnologia nova que a IBM criou esse ano, e o Correlator é a solução que vai gerar os dados, e o Navigator é a solução que vai exibir esses dados de forma gráfica. Aliás, perfeito, o tempo perfeito aqui de falar dessa solução, porque essa solução nada mais é também uma aplicação no Zoe, tá, pessoal? Então, assim, achei super bacana que o Bill fez toda essa introdução aí na apresentação anterior. Essa é a minha solução, vocês vão ver, tem um componente aqui no mainframe, claro, né, para gerar os dados que a gente vai analisar, e tem um componente que é uma aplicação no Zoe, né, a parte toda visual da solução, ela é um plugin no Zoe. Eu vou mostrar aqui exatamente para vocês como funciona, e nessa demo, né, no final aqui a gente vai fechar com a demo. Essa foi exatamente a demo, né, que o Daniel usou aqui nos Estados Unidos, é exatamente o ambiente do laboratório. Então, assim, como o produto é novo, a gente ainda não colocou ainda aqui no nosso mainframe aqui em São Paulo, mas em breve estaremos aqui com o ambiente para a gente mostrar mais detalhes para os clientes. Quem quiser mais detalhes, a gente pode mostrar aqui, tá? Mas aqui esse ambiente meu, que a gente está usando hoje, é o ambiente do laboratório, tá? Bom, e como a gente já comentou, vocês podem, claro, até estimulo vocês a fazerem bastante pergunta, como uma tecnologia nova, claro, ainda está novo aqui para a gente, né, essa solução foi criada esse ano, mas perguntem, a gente vai descobrir junto a solução, como ela funciona, vou mostrar aqui os dados, e espero que agregue muito valor para vocês, tá, pessoal? Bom, eu vou passar aqui qual que é o objetivo, tá? No ano passado, quando a gente lançou a Z15, eu fiz parte lá do painel da parte de monitoração e de performance da IBM, né? E eu fiz esse anúncio que a IBM tinha essa direção para colocar uma solução que correlacionava workloads. Então, esse era o Statement of Direction que a gente anunciou na Z15, tá? E essa solução que eu vou falar hoje nada mais é do que exatamente essa solução, tá? Então, ano passado a gente anunciou que teria algo nesse sentido, que a gente teria uma forma de correlacionar aqui os workloads nos OS, e quando eu falo middleware, né, pessoal, aqui eu estou falando dos componentes do mainframe, ESX, do MS, tá, pessoal? Então, quando fala middleware, a gente está falando desses componentes. E não só fazer essa correlação dos workloads, a ideia também é fazer uma análise com analítico, tá, pessoal? Então, assim, não simplesmente a ferramenta vai exibir os dados, né? A gente vê que cada vez mais a gente exibir os dados, claro, a gente já tem uma dificuldade, né? Isso, independente do que a gente está monitorando, pode ser bem distribuído, pode ser bem mainframe, a gente já tem uma grande dificuldade para ter acesso aos dados, né? Então, imagina a gente estar no banco, né? Geralmente é Fire para todo lado, e com razão, né? Então, geralmente, a gente já tem uma dificuldade enorme de conseguir os dados para a gente analisar performance ou até monitoração, mas a gente precisa cada vez mais ter dados, ter um insight analítico, né, pessoal? Então, cada vez mais, vocês vão ver nas soluções IBM, não simplesmente monitorar, exibir o dado a partir de um threshold, né? Então, isso existe, claro, é muito bem-vindo, né? Ajuda bastante a operação, mas cada vez mais a IBM vai lançar soluções com machine learning, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente está usando a Analítico para fazer a disponibilização aqui dos dados no Navigator. Eu vou mostrar para vocês como funciona, mas a IBM tem outras soluções também analíticas, com machine learning também, e eu vou até comentar aqui um pouquinho, um slide, a diferença, o que a gente usa aqui, o que a gente tem em outras soluções da IBM, tá? Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem, tá? Qualquer coisa, Mika, Rafa, dá um toque aí para mim, tá? Que de vez em quando esse meu fone de ouvido dá uma caída aqui. O som tá saindo legal, pode ficar tranquilo, Martino. Legal, Rafa, obrigado. Bom, pessoal, então aqui por que a gente pensou em fazer uma solução nesse sentido, né? Então, para muitos clientes, então aqui a gente tem 3 grandes áreas, né? Então, a gente tem vários dados aqui que a gente chama de noise, né? Que a gente tem muita informação no mainframe, né, pessoal? Basicamente aqui o SMF. Então, o que a gente vê, né? Analisar esses workloads, né? Geralmente é muito complicado, né? A gente tem ferramentas para analisar hoje em dia. Sem essa nossa solução? Temos o RMF, que é uma ferramenta excelente, aliás, a gente usa para monitorar, né, então a gente tem aí nossa suíte de monitores, como o Megamon, que a gente interage com o RMF, tem soluções da concorrência, como o CMF, né, então assim, o RMF é muito bem-vindo, eu não vou falar mal do RMF em nenhum momento, é uma forma de monitoração, né, que ele faz ali a amostragem, tira vários samples, e no intervalo ele sumariza, geralmente, nos clientes te deixa em 15 minutos,
Então, isso acaba um pouco dificultando na monitoração em tempo real, tá? Então, o que a gente vê, né? Assim, resumindo, né? Até uma brincadeira, a gente tem 2 tipos de cliente, né? Aqueles clientes que estão felizes com resultados, né? Com a forma que monitoram hoje, e para eles acham que desconhecer é uma benção, né? Então, isso, claro, é uma brincadeira, mas a maior parte dos clientes, claro, não tem que ter essa ignorância, eles querem realmente analisar os problemas e ter ferramentas para entender rapidamente aí esse relacionamento aí dos workloads e como conseguir identificar um problema aí em tempo mais rápido, né, evitando aí uma parada no ambiente. Então, assim, historicamente, o que a gente vê, né, até eu estou bastante tempo nessa área de monitoração de performance. Então, assim, o que a gente vê? Que, geralmente, quando tem um problema no ambiente, né, de um cliente, geralmente tem aqueles war room, né, pessoal, que todo mundo, né, evita, odeia participar, né, então separa lá, tem um problema no ambiente, chama lá a equipe de SIX, chama de MS, chama de DB2, chama de ZOS, chama a operação, chama o pessoal de schedular, chama todo mundo e bota naquela sala de guerra, né, pessoal. Eu já participei de várias dessas, então e essa geralmente não tô entrando no mérito, tá certo ou errado, tá, pessoal, é uma forma de fazer um troubleshoot, mas o que a gente vê? Geralmente, a forma de fazer um diagnóstico nesse cenário é em silo, né? Então, o pessoal de SIX está olhando o SIX, GMS está olhando o MS, o pessoal de DB2, então cada vez é complicado essa relação de um componente, né, de um subsistema com o outro, né? Fica um pouco escondido, né? E aqui, como que a gente vê também a análise disso, né? Bom, primeiro, os dados, né, que estão gerando os dados para a gente analisar os problemas, geralmente são caros, né? Então, a gente tem que habilitar lá o SMF, tem que investir aí recurso de CPU e de disco, né, para armazenar essas informações, para que você tenha insumos, né, para analisar as informações. Então, claro, né, os clientes têm ambiente otimizado, e geralmente você não pode deixar, por exemplo, vamos deixar o SMF 100 do DB2 sempre ativo, né? Geralmente é inviável, né? Vamos deixar ali o do SIX, o 110, então eventualmente é difícil vocês terem todo o ambiente, por exemplo, com SMF ativo, então o cliente acaba fazendo amostragem, pega ali o SIX, as principais regions, né? Então, assim, isso a gente acaba perdendo um pouco na análise do problema, né? E claro, como eu disse, os dados são isolados, né? Então isso acaba dificultando a gente fazer um diagnóstico aí fim a fim. Então o que a gente viu, né? Pensando nisso, a gente pensou aí na capacidade de correlacionar esses dados, né? Entre as fontes. Então, com isso a gente consegue, de forma mais rápida, identificar aí a causa raiz do problema, tá? Então, assim, o que a gente vê, né? Como a gente tem várias informações, esses dados podem ser até poluídos, né, pessoal? Como que a gente consegue separar o show do trigo, né? A gente até brinca. Eu estou com várias informações, quão fácil é separar isso, né? Isso aqui é normal, isso aqui não é normal. Então, a gente, claro, né, quando o cliente analisa um problema, ele conhece o ambiente, então, geralmente ele sabe, poxa, isso aqui é normal, isso aqui é normal. Mas vamos pensar alguém novo aí também entrando na plataforma, né? É complicado, né? Claro, o skill no ambiente é importantíssimo. Mas a nossa ideia aqui é facilitar, né? Você não precisa ser um recurso, né, com alto skill em ZOS para ver que está acontecendo alguma coisa errada, por exemplo, no SIX, né? Um tempo de resposta alto no SIX. Claro, né? A pessoa tem que ter skill para fazer esse diagnóstico, mas a nossa ideia aqui é facilitar nesse diagnóstico, tá? Então, assim, falando só um pouquinho aqui também do RMF, como eu já comentei lá atrás, claro, né, o RMF é importantíssimo, a utilização, ele utiliza aqui recursos de hardware, tem ali o registro 7x, né, e continua sendo muito importante aí a gente analisar através do RMF, tá? Mas que a gente vê, a gente usa muito também o RMF, claro, para planejamento de capacidade, né, a gente tira ali o registro 7x, isso ajuda bastante. Mas o RMF, o que a gente vê, né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico aí em tempo real, ele faz esses samples, né? Então, eventualmente, se a gente tem um problema que aconteceu em 5 segundos, né? A gente pode, eventualmente, não ver o que está acontecendo ali, né? Então, assim, quando a gente tem esse problema, intervalos muito pequenos, então, isso eventualmente acaba escondido aí nessa amostragem, tá? Então, a nossa ideia, qual que foi aqui com a solução? Criar essa solução também, claro, né? Quando a gente cria uma solução, a gente pensa nas personas, né? Quem que vai ser esse público-alvo, né?
Claro, aqui, pessoal, público-alvo é mais do que claro que também é suporte, obviamente, né, suporte a ISO-OS, ao software básico, ao subsistema CIX, MS, DB2, e também te coloca, pessoal, cada vez a gente vê mais que tem uma persona nova aí entrando aí nas companhias, né, que é o cientista de dados. Então, essa ferramenta, também, como ela tem uma inteligência, colocar também o cientista de dados em contexto, tá? Então, cada vez mais trazer o cientista de dados para perto aqui da plataforma, tá? Então, essa tecnologia, o que a gente faz, né? Então, a gente tem duas soluções, o Correlator e o Navigator, como eu já comentei. Então, o Correlator, eu vou explicar que ele trabalha com registros de alta frequência, tá? O que é isso, pessoal? Então, eu vou explicar um pouco mais ali na frente, quais são as métricas que a gente usa, mas a gente coleta informações a cada 5 segundos, tá, pessoal? Então, assim, é realmente bem rápido. Então, a cada 5 segundos, a solução captura essas informações e gera aqui no formato final da plataforma, nos FS, tá? Claro, a gente tem toda uma estrutura para chegar nos FS, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente usa o SMF também, a gente grava um registro do SMF do subtipo 98, subtipo 2, tá? E essa informação a gente grava através daquele recurso em memória, tá? Do SMF, tá? O in-memory. Então, assim, tudo para, claro, como são registros de alta frequência, então essa foi a melhor maneira que a gente encontrou para que a gente não tenha delay e consiga, em tempo hábil, analisar essas informações, tá? Então, qual que é o principal objetivo aí dessa solução, tá? Então, tá claro, mais uma vez, trazendo o cientista de dados aqui para a plataforma, isso é importantíssimo, e para ajudá-los a trabalhar com esses dados de alta frequência, tá? Claro, pessoal, a gente continua tendo o TDS, aliás, o TDS mudou muito, né? Eu falo TDS, eu acho que a maioria aqui que tá com a gente, que eu tô vendo no chat, conhece a solução aí de Capacity, então hoje em dia ela já é em tempo real, não é mais aquele delay de um dia, né, que a gente coletava SMF. Então, assim, essa solução é um complemento, tá? Inclusive, quando a gente fala dessa solução, o TDS está junto também ela faz parte aqui de um pacote que a gente fala. Então, para a gente pensando em planejamento de capacidade, o TDS, né, que não é mais TDS o nome, mas o TDS faz parte aqui da solução. Então, ou seja, essas soluções que a gente está comentando são complementos, tá? Eu estou ouvindo alguma coisa? Tudo bem aí? Tudo tranquilo, Martino, por enquanto. Maravilha. E como funciona, né? Outro objetivo, né, quando a gente trabalha com soluções de machine learning, até tem uma outra solução que eu vou falar só um pouquinho, bem rapidamente, comparando com essa daqui, geralmente o que a gente faz? A gente coleta, né, um período longo de histórico, né? Então, geralmente é tempo mínimo de 1 mês, para que esse machine learning, ele acompanha esse histórico e com base nesse histórico, ele consegue entender o seu comportamento, tá? Mas o que a gente vê, né? Isso é importante, sim, é importante, a gente tem vários casos de uso para isso, porém, nesse cenário de troubleshooting, o que a gente vê? A gente poderia, sim, ter algo, uma ferramenta pronta que não precisasse desse tempo todo já para começar a entender esse ambiente, né? Eu poderia pegar essa solução, colocar no cliente, e a partir do momento que eu tenho, né, eu vou mostrar até mais para frente como que a gente habilita isso. Então, a partir do momento que eu tenho esse registro de alta frequência gravado, a solução já te dá um insight, já te entende que naquele período, ele está entendendo que já está tendo desvio, já vai te apontar ali algumas atividades, que eu vou entrar no detalhe mais para frente, e o que está acontecendo no seu ambiente, como eu posso te ajudar, tá? Então, essa é a ideia dessa solução. Então, eu vou entrar em detalhes, mas essa solução, o que a gente faz? Então, a gente grava a cada 5 segundos, tá? Nos FS, o destino vai para uns FS, tá? E essa aplicação nossa no Zoe, o que ela faz? Ela lê esses FS, né? Você aponta os FS que você quiser, então você pode pegar hoje, pegar ontem, você pode gravar, guardar esses FS para futuras consultas. Então, ele vai pegar esses dados de 5 segundos e vai plotar numa linha de tempo de 15 minutos, tá? Então, cada FS que a gente analisa, a gente tem 15 minutos de análise. Eu posso pegar esses 15 minutos de hoje, comparar com a semana passada, ele vai te dar até o desvio, o que aconteceu de diferente na análise dos 2 FS, tá? Eu vou mostrar mais para frente como que a gente faz isso, tá? Bom, entrando aqui mais um pouquinho de detalhes, tá, pessoal? Como que funciona a solução? Então, aqui o Correlator, né, que é o nosso gerador de dados, tá, de alta frequência,
Então, ele vai gravar cada 5 segundos, como eu já comentei com vocês, as informações, são 3 tipos de categorias que a gente está gravando informações aqui, tá, pessoal? Então, aqui, vamos lá, o primeiro é informações do core. O que eu quero dizer aqui com core, né? O tipo de processador. Então, aqui, no caso, eu estou pegando aqui CP e ZIP. Então, todas as atividades, né, todos os job names, todos os STCs que estão correndo, ele está gravando onde está, qual o tipo de processador que está consumindo, tá? Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está aqui do lado, opa, adiantei aqui um pouquinho, peraí. Aliás, adiantei bastante. Então, tá aqui, ó, tá aqui do lado esquerdo aqui, ó, então aqui nesse cubo, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui os tipos de processadores. Aqui em cima, olha só que interessante, pessoal, estou falando da prioridade dos jobs. Que prioridade é essa? Essa daqui é a prioridade do WLM, né? Então, quando você entra no WLM e configura uma política, então aqui a gente tem as pessoas certas para, né, entrar em detalhe, tem o Sala, tem o Orsoni, né? Eles conhecem isso aqui 1000 vezes melhor do que eu. Então, essa prioridade que eu estou falando aqui é exatamente a mesma prioridade do WLM, tá, pessoal? Então, a solução está capturando essas prioridades. Eu vou entrar em detalhe como que a gente mostra isso depois de forma mais fácil. Em terceiro, aqui, eu estou falando para vocês, ó, a terceiro, isso aqui é um cubo, né, que a gente está montando, é o tamanho do workload. E o que é isso, né? A classificação desse tamanho é baseada na quantidade de tempo de CPU que o job está consumindo. Então, a gente faz uma classificação, quantidade de CPU naquele intervalo de tempo que o job está consumindo e classifica aqui em tamanho, esse tiny, small, medium e large, tá? Tudo isso para a gente fazer a correlação desses dados lá na frente. E o que a gente vê, né? Claro, aqui a gente vai ter informações genéricas de ZOS, que a gente pega informações do supervisor. Então, aqui o foco, a gente está pegando todas as que estão correndo. E também a solução a gente não é nem sites, que a gente chama de exploiters, tá? O que é isso? Então, a gente vai ter alguns exploiters com foco em alguns subcomponentes, como, por exemplo, o SIX e MS, tá? Então, eu vou entrar em detalhe. Então, você tem uma visão geral do ambiente, com foco aqui do supervisor, falando das STC como um todo, e você tem detalhe, por exemplo, do SIX, qual que é a region, qual que é a transação que está sofrendo com esse workload, quem que está impactando nisso, tá? Uma pergunta? Essa parte eu entendo que é o coração do produto, tá, pessoal? Então, aqui, para a gente entender o conceito, 3 categorias: tamanho, prioridade e o tipo de processador que está correndo, tá? Bom, aqui é um pouquinho como que a gente mostra isso, né? Como que a gente disponibiliza isso para o cliente analisar os dados, tá? Então, o correlator, ele vai gerar os dados, e o navigator, ele vai mostrar como visualizar de forma gráfica, né? Como que a gente analisa esses dados, tá? Então, assim, esse mecanismo de investigar é o navigator, tá? Eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais para frente. O Navigator, é uma aplicação no Zoe, como eu já comentei com vocês, né? Então, basta você ter o Zoe instalado, ele já é uma solução pronta, você baixa e instala o plugin. Pessoal, a instalação é bem simples, tá? Para você instalar o Navigator, ele é um SMP, claro, né? Da IBM, tudo a gente faz aqui em SMP, então a gente baixa o SMP do produto. Porém, para que isso, né? Para a gente ter o controle de manutenção, né? Então, se a IBM lançou uma PTF, você vai instalar vai fazer um receive, um apply no SMP, tá? Mas a instalação do plugin, pessoal, é bem simples. São 2 comandinhos que você dá, um é de config, que você vai passar as informações do Zoe, e o outro é install plugin. Simples assim, tá, pessoal? Então, assim, e realmente, a IBM está investindo muito nesse tipo de solução. Agora em Zoe, né? Então, como vocês viram lá a apresentação do Bill, a gente já tem várias soluções que têm interações com o Zoe. Então, por exemplo, o Megamon Storage já tem um plugin. Então, cada vez mais a gente vai ver soluções da IBM no Zoe, nesse tipo de aplicação open, tá, pessoal? Bom, como que a gente trabalha com o Navigator, né? O Navigator, vocês vão ver que ele, aqui tá bem pequenininho, mas eu vou mostrar para vocês na demo, ele nada mais é do que um gráfico, né? Então, ele coloca esses dados aqui na linha do tempo e tem um botãozinho mágico ali que eu chamo de Analyze. Então, essa é a inteligência do produto, né? Ele começa a te mostrar como os workloads estão se correlacionando, tá? Então, a ideia dele é pesquisar, quando você clica nesse Analyze, o que ele vai fazer? Ele vai já te mostrar, vai fazer uma análise, né, como o nome já diz, das anomalias para aqueles FS. Então, assim, ele já baseado naquele intervalo, fala, poxa, eu estou vendo aqui
teve uma discrepância nesse segmento, né? Por exemplo, na nossa demo, a gente vai ver um componente lá, o SRM, então ele mostra ali bem claro que teve um desvio e a gente vai chegar até um problema, tá? Então, e ele consegue correlacionar essas anomalias, tá, pessoal? Então, assim, eu achei fantástico. Quando eu vi o conceito, falei, poxa, realmente ajuda a gente a ser mais rápido, né, no diagnóstico de problema. Claro, né, pessoal, como eu disse, essas soluções são complementos, né, e isso não vai evitar um cliente entrar no Megamon, né, no Mainview. Pessoal, monitoração, para mim, é sagrado, né, são complementos. Então, eu não vou ter um detalhe, por exemplo, de um SIX, os internos, né, MC, você não tem esse tipo de detalhe que o monitor tem, tá? Mas a ideia dessa solução é falar, poxa, dá uma olhada lá no SIX, olha, eu tô vendo aqui que você tá tendo um delay, dá uma olhada, tá? Então, a ideia realmente é facilitar e as soluções se complementam, tá? Uma vez eu falei de uma solução que a gente, poxa, então posso desligar o monitor, né? Falei, olha, eu acho difícil vocês desligarem o monitor, né? Desligar, independente do monitor, eu não recomendo, tá? Então, assim, sempre a gente vai precisar, claro, de um monitor para a gente fazer uma análise mais detalhada, tá? Então, aqui, o que o Navigator vai mostrar? Então, nesse intervalo, né, então a gente tem duas formas de análise. A gente pega o intervalo, então ele vai mostrar ali para vocês o relacionamento, né, de causa e vítima, né? Então, isso eu achei fantástico também. E elimina, e como eu disse, né, como a gente tem várias informações, você já pode eliminar o que você não quer ver. Poxa, eu estou vendo aqui que o DB2 é uma vítima, por exemplo. Você vai lá e elimina esse workload para ficar mais fácil para você diagnosticar o problema, tá? Então, assim, isso é muito fácil você fazer na solução. E, claro, eu vejo com isso a gente consegue eliminar o tempo de resolução do problema, tá? E além dessa análise de um único FS, como eu comentei, a gente pode ter, então, análise de mais de uns FS, né? Você pode colocar 2 FS e comparar esses intervalos, né? Eu também achei bacana, né? Porque, eventualmente, quando a gente tem um problema, fala, poxa, como foi no quinto dia útil do mês passado, né? Então, a gente começa a comparar períodos similares, né? Então, com isso, a gente consegue, de forma bem mais fácil, correlacionar esses eventos, tá? Bom, então, assim, só um resumão aqui do Navigator, ele é a interface que vai disponibilizar, né, visualmente os dados do Correlator, tá? Correlator gera os dados e o Navigator você consegue visualizar e diagnosticar essas informações, tá? Você consegue digerir essas informações. E através desse cubo que eu comentei com vocês, então a gente tem ali 3 grupos, né, de análise, sendo ele o processador, o job type e a prioridade, tá? Deixa eu passar para a próxima. Pronto. Aqui, pessoal, o que eu quis colocar aqui, né? Aqui, como eu comentei, a gente tem outras soluções da IBM analítica, né? Então, aqui a minha ideia é para mostrar um pouco a diferença, né? Essa solução IBM Z Operations Analytics, ela já tem uns 4 anos, e qual que é a ideia dessa solução, né? Então, a gente tem o SMF, por exemplo, não, como sempre, né? Grande rico, né, em informações. Então, essa informação, IBM Z Operations Analytics, o que ele faz? Então, ele pega o SMF, alguns, né, aí ele lê todos os SMF, mas o que a gente está fazendo ao decorrer do tempo? A gente está criando os insights para os subsistemas, né? Então, por exemplo, para o SIX, então a gente já criou uma modelagem de dados usando machine learning. Então, você vai pegar o 110 em tempo real, né? Então, a gente pega ali um histórico, sempre tem que ter um histórico, né, pessoal? Quando a gente vai fazer machine learning, como eu comentei, nesse cenário, a gente tem que carregar pelo menos um mês, tá? Então, aí, a partir desse momento que a gente carrega um mês, a gente tem a solução em tempo real também. Então, eu tenho um histórico, eu coloco o machine learning nessa solução, e ela começa a traçar baseline, ela começa a entender seu ambiente. Então, a partir do momento que eu estou pegando dados em tempo real, então ela está fazendo esse score em tempo real. Fala, poxa, pelo que eu entendo do seu ambiente, você está tendo um problema, e já te aponta, tenta direcionar onde está o problema, tá? Então, assim, essas soluções aqui são complementares, tá? Então, o Operations Analytics, a gente precisa, então, começar com um certo tempo, né? Então, geralmente, a gente recomenda mínimo um mês. O Navigator não, né? O Correlator, o Navigator não. O que a gente faz? Como comentei, a gente tem esse registro de alta frequência. Eu não sei, aliás, eu acho que quase nenhum cliente está usando ainda, né? Esse registro de alta frequência. Mas, então, a gente coleta a cada 5 segundos e analisa um período de 15 minutos com também análise de anomalia, tá?
Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, analisa, tem que ter um mês e coloca o machine learning baseado no modelo já pronto pela IBM, né? A gente pegou o cientista de dados, pegou o suporte, me ajuda aqui a entender, vamos fazer uma modelagem, tá? O Navigator não, o Navigator, ele não tem essa modelagem, né? Então, a partir do momento que você gerou o dado e colocou no Navigator, ele já analisa em tempo real isso daí para vocês, tá? Então, assim, a gente não tem uma modelagem pronta, por isso que eu disse que a gente pode colocar no ambiente de qualquer cliente, não precisa ter uma prévia, nada disso, tá, pessoal? Então, assim, essa é a grande diferença dessas soluções analíticas, e como eu disse, né, elas são complementares, né? A ideia, um não exclui o outro, e sim, por exemplo, o Analytics aqui, a gente pode integrar com outras plataformas, né? Então, por exemplo, esse Operations eu posso integrar com o Splunk, né, com o Kibana, só para vocês verem, né, IBM, né, eu trabalho, né, um tempinho, a gente era bem proprietário, né, olha, você tem solução da IBM, você vai só conversar com o produto da IBM. Hoje não, então hoje esse Operations Analytics, eu tenho sim uma forma também de visualizar esses dados através de uma solução da IBM, porém, se o cliente já está usando Analytics, o cliente fala, poxa, Martino, eu tenho Splunk. Cara, não tem problema algum, a gente entrega o dado para o Splunk. Aliás, eu digo mais, a gente não só entrega o dado, como a IBM desenvolveu todos os dashboards de análise para o Splunk, desenvolveu para o Kibana, tá, pessoal? Então, assim, esse é só um ponto que eu quero comentar, que a gente está cada vez mais open, tá? Então, a ideia é não ficar nada proprietário. Então, a gente gera os dados para quem quiser consumir. Essa é a ideia, tá? Então, o Operations Analytics, você pensando em uma forma de análise analítica do mainframe, não só do mainframe, né, mas você quer pegar dados do SMF em tempo real e colocar numa plataforma dessa para análise, então essa solução te entrega isso, tá? O Navigator é para você rodar ali na sua partição, analisar uns FS, ver o que está acontecendo agora com esses de alta frequência, para te ajudar a diagnosticar mais rápido aí um problema, tá? E só um parênteses, pessoal, eu fiz uma palestra também aqui há 2 meses, só falando desse IBM Operations Analytics, tá? Então, aqui embaixo está bem pequenininho, mas na gravação acho que vocês vão conseguir ver, tá? Então, aqui é do Crowdcast também, iniciativa Z27 do 5 de 2020. Se clicar aqui, você consegue ver toda a apresentação dessa solução aqui, da direita aqui, ó, aqui, tá? Que foi feita aí 2 meses atrás, praticamente, tá? Então, essas soluções se complementam. Bom, aqui, tirando aqui agora um pouco, saindo um pouquinho da parte técnica, né, como funciona, como que a IBM cobra isso, né, pessoal? Como funciona isso, né, de graça? Não, né? Então, a gente tem 2 produtos aqui que eu estou falando, é o Correlator, que é a solução que gera os dados, né? Então, esse daqui é uma feature paga dos OS, então, como o RMF também né? Então, a gente tem uma feature paga, que é o Correlator. Então, aqui aliás, eu vou mostrar aqui um passo a passo bem rapidinho de como configura, que é bem simples. E tem a parte do dashboard, que é o Navigator. Esse é um produto que a gente chama de OTC, né? Você paga uma vez e paga ali a manutenção, né? Então, você tem dois pedaços. O Correlator, que é uma feature do OS, e o Navigator, que é um produto normal de monitor, né? Então, é um OTC. E um detalhe, né? O Bill comentou isso, quando você compra aqui o Navigator, você tem que usar, né, aqui nesse caso a gente coloca a distribuição do Zoe da IBM, tá? Por que isso, né, pessoal? Porque como o Bill disse, né, tá todo mundo contribuindo, então no Zoe, a IBM tem o Zoe dela, óbvio, né, porque quando a gente tem um problema, imagina que eu tenho um problema no Navigator, né, então a gente analisa o problema do Navigator no nosso Zoe, né, porque pode ser que foi inserido alguma correção nesse Zoe org, que a gente ainda não analisou, então a gente suporta, né, nesse caso, a aplicação do Navigator para rodar no Zoe da IBM, tá? Mas como o Bill disse, né, a ideia, geralmente, é ficar equivalente, né, então saiu algo novo no Zoe, então a gente adapta para o Zoe da IBM. Mas esse é o Zoe que a gente suporta para essa solução, tá? Porque senão a gente perde o controle, né, está saindo correções diariamente, então a gente pega um set, né, do Zoe, suporta aquele pedaço e vai incluindo as melhorias também, tá, pessoal? Então, eu acho que é importante ter comentado isso, inclusive o Zoe da IBM você baixa no ShopZ, como qualquer outro produto, tá? Então, quando você pega aqui o Navigator, ele tá ali dentro do bundle, tá, pessoal? Então, isso é importante dizer. Então, esse é o pacote que a gente, né, o pilar para você colocar essa solução rodando, tá? Martino, você pode compartilhar o link da apresentação que você fez do application no chat?
do Operations Analytics, né? Isso. Posso. Eu vou, antes de a gente encerrar, é que aqui eu não estou conseguindo copiar, tá vendo? Ok. Mas eu volto aqui, deixa eu ver se eu consigo... eu coloco lá no... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não consigo não, Mica, mas eu coloco lá, tá? É que eu estou aqui na apresentação, mas eu vou... Bom, se bem que se o pessoal entrar no Iniciativa Z, né, que foi do Iniciativa Z, a gente vai ver lá a apresentação 27/5, tá? Foi a data que a gente realizou a apresentação. Bom, aqui, pessoal, mostrando um pouquinho, assim, da forma da arquitetura do Correlator, tá? Como que a gente trabalha com ele? Ele trabalha com esse registro de alta frequência, como eu comentei com vocês, né? Então, tem uma STC lá no mainframe que chama RIS. Não sei se vocês têm instalado no meio de vocês, que é do ZOS, tá, pessoal? A gente trabalha, então, com esse registro de alta frequência. Então, a partir do momento que você tem um correlator habilitado, ele começa através de uma exit, né? Aí, claro, né, a gente intercepta com uma exit para começar a gerar esse 98 subtipo 2, tá? E isso a cada 5 segundos. Então, a cada segundos, a gente intercepta, faz a correlação desses dados, aí a gente intercepta através de um objeto em memória, né, no SMF. Não sei também se muitos clientes estão usando. Os clientes que eu vou, geralmente, estão usando lá o SMF no registro logstream, né, mas tem muitos também usando ainda o dataset humano, não tem problema algum, mas nesse caso a gente está usando o registro em memória, tá, então a gente está usando aquele SMF in memory, tá. E a partir desse momento, a solução, o que ela faz? Ela começa a gravar esses dados de tempos em tempos nos FS, né? Então, a gente vai sumarizar esses FS a cada 15 minutos, como eu comentei com vocês. Então, assim, a arquitetura, pessoal, bem simples, né? Se vocês já têm o RIS, né, essa STC ativa, geralmente já está ali no ZOS, você dá um start RIS, você vai ver que ela vai subir. Aí, claro, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente habilita isso, né? Também é bem simples. Então, aqui a gente vai, como se fosse o RMF, então você vai lá e coloca um enable, né, na IFA-PRD, lá na FarmLib. A partir desse momento, você já está habilitando o produto, né, essa feature. E você tem que mexer também, claro, né, na SMF-PRM, você vai adicionar lá o tipo 98 e colocar aqui uma palavrinha-chave, né, wiki, que é Workload Interaction Correlator, e isso sim vai habilitar a chamar o nosso programa, né, chama IFA-WIKI, tá? E claro, aqui algumas dicas, né, você pode dar alguns comandos no SMF para dar o display, né, então SMF,O, SMF,I, que vai mostrar o status aqui da solução. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo de como criar também, né, esse registro em memória, né, esse SMF, então é bem simples também, você vai lá no SMF-PRM, coloca aqui o nome do seu recurso em memória, né, então a gente coloca um tamanho aqui, ó, que no caso a gente está usando 2 GB, e o tipo, né, que ele vai capturar, então aqui no caso 98. E embaixo, né, essa RIS, como eu comentei, né, essa STC aí de alta frequência, chama Hardware Instrumentation Services, que já faz parte do ZOS, você dá um modify nela, é bem simples, dá um modify falando, olha, modify no nome desse STC do RIS, aí você coloca ali o wiki. O wiki no caso, então, o que é, né, o correlator? Ele é um subcomponente desse RIS, né, então a gente vai habilitar aqui o wiki e falar para ele, olha, habilita o correlator apontando aqui, no caso, o recurso em memória e apontando para onde ele vai gravar depois aqui os FS, tá? Pessoal, simples assim. Então, não tem segredos, tá? Então, aqui a parte do ZOS é bem tranquila para você configurar aqui o correlator, tá? E aqui também, falar bem rápido, né, como o Bill falou, então, aqui já do Zoe, aqui é mais para indicar que ele né, uma aplicação do Zoe, então ele é um web client, e ele usa aqui a infraestrutura do Zoe para conversar com o Zoe SMF, né, então ele conversa através do Zoe SMF, ele utiliza o Node.js também, o Bill comentou também que é um JavaScript, então ele obtém as informações aqui nos FS e transporta isso para a aplicação do Zoe, tá? Bem simples, pessoal, não tem nenhum complicômetro aqui, tá? Então, se você se o cliente já tem um Zoe instalado, é uma aplicação que você vai instalar, tá? Aqui só alguns pontos que eu acho importante a gente mencionar, já são 11 horas, né? Tem que correr para a gente mostrar a demo, que é o mais importante. Para mim, tem que ver demo, senão a gente não entende aqui o produto, tá? Então, aqui só bem rapidinho. Então, a gente tá aqui, ZOS tem que ser a máquina Z14 e a Z15, tá, pessoal? Isso daí foi uma decisão, né,
a partir das Z14 e OS 2.3, tá? Aqui alguns pontos, né, tem algumas PTFs, né, para você usar aqui, por exemplo, o explorador de SIX, que faz parte do correlato DMS, então aqui tem alguns apares. E aqui, pessoal, o que a gente viu, né, nesse ambiente do laboratório, a quantidade de dados, embora é a cada 5 segundos, mas não é tão significativa, ó, de 20 a 25 mega por hora, tá? Eu não acho nada, assim, absurdo para a gente começar a usar essa inteligência, tá? Mas, claro, né, depende de cada ambiente do cliente, quantidade de Region 6, né? Tem cliente aí com mais de 300, 400 Region 6, claro, tudo depende, né? Então, essa é no ambiente da IBM, tá? E, claro, né, quando a gente for, ou quiser testar um produto desse, a gente vai lá no ambiente de teste, ver a volumetria e adequa ao melhor cenário no ambiente produtivo, né? Bom, aqui o Navigator também para requisitos, eu vou passar rápido, então aqui ele precisa do Zoe da IBM, do Node.js, e aqui do SDK Java, né? O OS 2.3, aqui tem vários links aqui apontando a documentação do produto, como aqui alguns white paper. Eu já vou passar para demo. Pessoal, alguma pergunta enquanto eu faço o switch aqui para demo? Não, Martino, está tranquilo por enquanto. Maravilha, Mica. Deixa eu só jogar aqui minha tela. Estão conseguindo ver aqui o Zoe? Sim. Então, maravilha. Então, aqui, pessoal, né, aqui é o nossa interface do Zoe, mesma forma que o Bill comentou, então aqui eu tenho a versão de desktop aqui do Zoe, e aqui a gente tem as aplicações que estão no Zoe. Então, aqui, ó, o Bill comentou de várias delas, eu vou entrar aqui na minha, né, que é o Workload Interaction Navigator, lindo nome. Eu vou ampliar aqui, e, de novo, né, pessoal, isso daqui é tempo real, né, então vamos esperar aqui o tempinho até ele chegar lá nos Estados Unidos, voltar, passar pela Vivo. Então, aqui, qual a primeira informação que o Navigator ele pede para a gente, tá? Ele, né, como eu tenho a comunicação aqui direta com o mainframe através do Zoe, né, ISO SCMF, ele já está perguntando aqui qual o diretório, onde o SCMF está, que eu quero analisar, tá? Eu vou trocar esse camarada aqui, ó, fazer o switch para um diretório alternativo. SCMF dump, já está até aqui. Então, nesse momento, ele já trocou, e eu vou colocar aqui uns FS, desculpa, indicado aqui já pelo laboratório para a gente usar na demo, tá? Então, olha só que bonitinho, pessoal. Então, aqui, o que ele está mostrando para a gente? Olha, tem um intervalo aqui de 15 minutos, tá? E a primeira informação que ele mostra, claro, né, qual os FS que eu estou analisando, a hora de início, a hora de fim, qual o nome da partição e quantos processadores estão aqui, né, nesse momento, quando foi gravado os FS, tá? Então, olha só, a primeira informação que a gente vê, aqui de forma bem visual, né, é o consumo de CPU, né? Aqui a gente pode, a cada 5 segundos, acompanhar o crescimento, ou a evolução de utilização aqui do CPU. E olha só que interessante, né, pessoal? Uma informação antes disso, aqui do lado direito, ó, tem informações do produto, né, e para coletar logs de diagnóstico, né? Então, se tiver algum problema na solução, você clica aqui, ele roda um componente para capturar as principais informações de versão do Zoe, né, e assim vai. Então, aqui é para coletar informações para enviar para o laboratório. Então, olha só que interessante, pessoal. Nessa log, o que a gente vê aqui de forma bem simples, né? A partir de um certo intervalo, olha só, a gente tem um vale, né? Olha só, aqui é aproximadamente 90 segundos, né? 2 minutos. Olha só que interessante, ó, tem um vale aqui no consumo de CPU, né? É um problema? Não sei, né? Aqui nesse caso aqui, esse ambiente aqui é do laboratório, eles simularam, claro, um problema, né? Pra gente ver como que a solução se comportaria e ajudaria nesse diagnóstico, tá? Então, aqui, o que eu estou vendo? Ó, aqui, essas cores aqui do consumo de CPU são as prioridades, né, das STCs que estão rodando, então tem lá o discretionary. Aliás, essa prioridade a gente já elimina, tá? Então, o que tá aqui como discretionary, a gente já está excluindo do gráfico, porém, eu posso clicar aqui a qualquer momento e adicionar. Porém, a gente vê que não muda, né? Tá bem pouquinho aqui no gráfico. Então, aqui, tem o low, high e o critical, né? Então, aqui em cima tem o critical e aqui você consegue ver as outras duas prioridades. Então, olha só que interessante, né? Então, aqui ele está mostrando que está tendo um vale. E olha só, né? Aí o Martino fala, poxa, eu quero... Analisa aí para mim, meu amigo, me ajuda aqui a ter alguns insights desse comportamento, tá?
Então, olha só, o que ele faz aqui para mim? Ele gera atividades, né? Atividade de interação, né? Esse é o conceito do Workload Correlator. Então, ele gera aqui embaixo para mim, olha só, eu vou até descer só um pouquinho para não tirar toda a tela. Então, aqui, quanto maior essa volatilidade, o que isso quer dizer? Que aqui provavelmente tem um problema, né? Então, aqui já o detector de anomalia, quanto maior esse número aqui, maior a indicação que é um problema nessa atividade. Então, o que ele está falando para mim? Ó, o supervisor, né, que é aquela informação correlator está pegando, falou, olha, o SRM aqui, olha, ele está tendo um contention, né, um spin contention. Bom, o SRM é o componente do mainframe que trabalha aqui junto com o WLM para traçar aqui, né, ele entrega os recursos conforme prioridade estipulada aqui no WLM, né. Então, aqui, tudo bem, o SRM aqui está, eventualmente, com algum problema em algum momento. Então, o que eu posso fazer, né? Aqui, claro, né, se eu clicar aqui no gráfico aqui em cima, até vou bem devagar, que eu sei que tem um certo delay, né? Então, aqui, olha só, né, ó, eu cliquei aqui no Global Spin Contention, olha só que interessante, pessoal. Ele plotou aqui uma linha, né, amarela, e olha só, bem no vale, né, de consumo de CPU, tá tendo um pico aqui, tá vendo? Olha só que interessante, um pico de CPU aqui, ó, olha que interessante, no caso aqui, a detecção foi pro SRM, olha só que interessante, né, olha, bem, né, um indicativo que no Vale do Consumo tá tendo algo aqui com o SRM. Poxa, bacana. E várias informações, tá, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? Quantas requisições de lock spin, olha lá, 14.530 por segundo, né? Então, aqui todas as informações que ajudam a gente. Aqui embaixo, olha só que interessante, ele tem também o que ele já entende que é normal, tá vendo que tem aqui mais 10%, menos 10%, então aqui ele já entende que esse tipo de atividade deveria estar aqui nessa margem. Ele já viu que, aqui, por exemplo, olha só interessante, ó, aqui subiu, ó, foi aqui para cima, olha só. Então, o que eu vejo? Eu analisando isso, eu falo, poxa, alguma coisa aqui de prioridade, não tá conseguindo entregar, mas aqui ainda para mim, né, não disse muita coisa, né? Então, o que eu preciso aqui, né? Eu quero ver, correlacionar outro workload. Então, eu vou dar um next aqui, tá, pessoal? Ó. Simples assim, eu vou aqui next. Olha o que ele me disse agora, ó. O tamanho tá bom, Mika? Vocês estão conseguindo ver bem? As letrinhas estão bem pequenininhas, mas dá para, pelo menos eu consigo enxergar, não sei se... Tá pequena? Deixa eu ver, eu posso tentar dar um zoom aqui, ó. Posso dar mais um zoom aqui, ó. Mas acho que aí vai sair da tua tela. Não, aqui para mim tá legal, se vocês estão conseguindo ver, tá? Não, tá legal, agora tá melhor. Legal, Mika. Então, olha só que interessante, eu falei, Navigator, me mostra a próxima atividade aqui que você está entendendo que está sendo impactada, né? E olha o que ele mostrou para mim, o SIX. Olha só, essa region aqui está sendo impactada. Então, eu vou clicar aqui nele. Olha só, já estou aqui com ele mostrando aqui para mim. Eu posso também, claro, deixar o Spin Contention sempre em contexto, né? Eu posso clicar aqui, ó, Pin Activity, ele vai ficar ali para mim, e brincar com outras atividades. Então, posso clicar o SIX também aqui junto, tá vendo? Olha só o que ele está falando aqui para mim, ó, o SIX está tendo, né, tem algumas transações aqui com tempo elevado de resposta, né, ó a atividade que ele me deu o nome aqui, ó, Response Time por Transaction. Um outro ponto, pessoal, todas essas atividades, né, Spin Contention, você não precisa, claro, saber em detalhe o que é isso, mas tem um manual do Navigator que ele fala em detalhe o que são essas atividades, tá, o que seria aqui no caso, né, o nome já diz, mas o que seria o tempo de resposta por transação, o que ele quer dizer com isso, tá? Ele explica cada métrica, explica cada atividade. Então, todas as atividades que estão vendo aqui, ele vai mostrar em detalhe na documentação, tá? Então, aqui, olha só, ele está me falando que o SIX está sendo prejudicado, ou seja, o tempo de resposta do SIX está aumentando nesse mesmo momento que eu estou tendo aqui essa contenção do SRM. Poxa, interessante, né? O que eu estou entendendo aqui? O SIX está sendo prejudicado em algum momento, né? O tempo de resposta está subindo. Claro, né, pessoal, o intervalo é bem pequeno, né? A gente pode ver aqui, ó, são menos de 5 segundos, mas claro que para uma mainframe, 5 segundos para mim é uma vida, né? Mas claro, tá vendo? Tá tendo aqui uma contenção, o tempo de resposta tá aumentando, tá? Aí, eu vou falar, tá bom, entendi, ó, e claro, né, eu vou clicar aqui, ó, no SIX, olha só que interessante, ó. Ele mostra que para mim, claro, né, o consumo de CPU, quantidade de jobs que estão contribuindo para esse workload. Olha só, o job name, aqui no caso ele mostra o SIX, né? Então, quantidade aqui, ó, tempo de resposta por transação médio a 5 microsegundos. Ele está mostrando, olha, quantidade de transações, olha lá, aqui é comparado à média, tá? A transação aqui por job, aqui no caso da region, né?
E olha só que interessante, a transação mais impactada, olha, WDMO, né? Então, assim, aqui no caso, essa transação está sendo mais impactada, onde o tempo médio de resposta está aqui, primeira linha, ó, é de 5 microsegundos, ele está com 31, né? Ou seja, é um problema? Eu não posso dizer que não é um problema, mas essa transação está sendo impactada, né? A análise detectou que o tempo médio aqui é 5 micro e está com 31, tá? Então, o que eu entendo aqui? Está tendo uma contenção, o SIX está, de alguma forma, sendo prejudicado, mas ainda não me disse, né? Tá bom, e o que está acontecendo, né? Deixa aqui partir para a próxima atividade, tá? Olha só que interessante, pessoal. IO. Nesse mesmo vale, eu tô tendo muito IO, que engraçado, tá vendo, ó? Consumo de CPU ali em cima, tem o vale. E olha a quantidade de IO que vai lá para cima. Opa, o que tá me indicando aqui? Alguém tá fazendo aqui algum IO elevado exatamente nesse período de vale. Isso me indica que tá tendo alguma contenção, né? O que eu tô vendo? Alguém tá fazendo um IO em algum recurso que ainda não sei o que é, exatamente nesse período de vale aqui de consumo de CPU. Bacana. Agora, isso me diz que alguém tá fazendo IO. Deixa eu partir para a próxima atividade. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, para mim, quando eu vi isso, é que matou o problema, tá? Tá vendo aqui essa linha amarela é o DB2. Tá vendo aqui? Por que DB2? Aqui, ó. Tá vendo o job aqui, ó, que tá impactando esse workload, ó. DWB1. Né? Tem uns amigos meus de DB2 aqui, o Lozano, né? Nada contra o DB2, tá, Lozano? Mas tá vendo aqui nesse caso do laboratório, eles simularam, né? Exatamente no intervalo aqui pré-determinado, que o DB2 está fazendo, aqui é um DB2 só também, tá? Vale a pena dizer isso. Está fazendo checkpoint com uma frequência aqui baixa, né? A gente pode dizer a cada 15 segundos, se não me engano. O que a gente entende aqui? Que isso está impactando, sim, o ambiente. Então, ele faz checkpoint, ele encerra aqui as conexões, faz checkpoint, depois libera, né? Então, nesse momento, claro que é bem curto, né, pessoal? Né? Isso aqui, esse intervalo é bem curto de checkpoint. Mas nesse momento tá gerando essa contenção. Tá? Então, aqui, quando eu vejo aqui o DB2, né? Eu vou clicar aqui de novo, ó. Tá aí, aqui ele está me dizendo, olha, nesse momento, né, a gente viu na outra atividade que está tendo na I/O, e aqui ele já disse para mim, ó, aqui é o DB2. Então, o que eu entendo aqui, né, bom, a gente está em cima da hora, mas eu tenho um outro SMF, onde o laboratório, o que ele fez? Ele tirou aqui, na verdade, ele colocou mais DB2, né, nesse ambiente, e aumentou aqui o período de checkpoint, ou seja, quando... Na verdade, como eu tenho mais DB2 atendendo aqui o ambiente, quando um está fazendo um checkpoint, o outro está atendendo. Então, é transparente, tá? Então, eu vou mostrar aqui bem rapidinho, o laboratório colocou mais DB2 no ambiente para simular, né, resolvendo esse problema. E esse checkpoint aqui, então, não altera, porque quando eu estou fazendo checkpoint 1, o outro DB2 está atendendo, tá? Deixa eu até mostrar bem rapidinho, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui, eu posso até abrir o mesmo Navigator. Olha só, vou de novo no nosso diretório aqui, se eu não me engano, é esse aqui, 79. Olha só que interessante, pessoal, tá bem mais bonito, né, do que o outros FS, né? Então, aqui no caso, o que o laboratório fez? Colocou mais DB2 e o checkpoint está sendo distribuído, então não afeta a aplicação. E olha só, vou clicar aqui em análise, né, a gente tinha, lembra, 13 atividades, né? Então, aqui ele está me dando só 3 atividades, ou seja, aqui a gente entende que o ambiente praticamente está sem problemas, tá? Então, esse, pessoal, claro, né, esse daqui é um ambiente de benchmark que o laboratório roda, então a gente faz alguns cenários para até ver como a ferramenta se comporta, e esse foi o caso, um dos casos de estudo que a gente usa para mostrar como que a solução pode ajudar a diagnosticar um problema, tá? Bom, aqui acho que já deu tempo, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, Mica, eu vou até, deixa eu abrir aqui o meu... Deixa eu parar de compartilhar na tela, senão vai ficar essa coisa bonita. Pronto. Alguém tem alguma dúvida, quer ver alguma coisa? Bom, teve uma pergunta que chegou agora, que é a pessoa perguntando se o produto analisa o passado ou tem uma visão online. Na realidade, eu posso fazer as duas coisas, né? Porque... assim, online, né, MK, o que a gente faz? Como eu comentei, né, a gente está gravando os FS, né? Sim. Então, você pode, sim, pegar esses FS a cada, né, 15 minutos, né, e fazer essa análise. Mas não é
Eu não estou olhando aqui nessa interface em tempo real SMF. É isso. Né, eu estou olhando os FS em minutos, tá? Então, assim, nesse sentido. E comparar, sim, como eu disse, né? A gente pode pegar uns FS, por exemplo, do mês passado, né? Você faz um archive, guarda esses FS, aqui eu não mostrei esse cenário, mas você pode, sim, comparar 2 dias, tá? Então, você coloca 2 FS e ele traça essa anomalia para você, comparando uma atividade de um dia com o outro, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais informações do produto, né, como a gente pode ajudar. Martino, teve só mais uma outra pergunta que eu achei interessante aqui também, foi a parte de se esse produto é por LPAR, que ele faz análise, ou ele pode fazer baseado num CAC inteiro. Excelente pergunta, Mica. É por partição hoje, então, tá? Isso. Isso é por partição. A gente... bom, aliás, é a versão 1 do produto, né? Mas hoje é exatamente isso. Você pega por partição. Eu não estou pegando ainda um Sysplex, analisando toda essa volumetria no Sysplex, tá? Então, isso é por partição, tá? Foram essas as principais perguntas que eu vi aqui. Maravilha, pessoal. Mas, então, mais nada, né? Então, Rafael, vou passar para você aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu não estou te ouvindo, Rafael. Não sei se... Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Cara, eu faço os meus melhores comentários no mudo. Sempre. Bom, primeiro que um dia eu vou ter um microfone igual o seu aí, né, cara? Mas tudo bem, vamos lá. A camiseta não apareceu, mas já tem o do Z aqui, ó lá, né? A do evento da... E a galera me cobrou da camiseta do Z, eu tô bolando aqui, hein, pessoal. Eu tô bolando um negócio. Fazer um desafio cultural aqui para ganhar a camiseta. Mas eu já tô bolando. Até a minha sessão na quinta-feira da semana que vem, eu vou ter pronto todo o esquema para dar camiseta pra galera aí. Ou seja, quem participar das sessões e aprender tem mais chance de ganhar camiseta lá no final, né, Rafael? É isso aí, tem que contribuir, vai ter que provar que é um mainframer. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal. Tá aqui o link da pesquisa de feedback. Toda vez eu falo que é importante, essa também é importante, tá? Esse feedback vai direto para o Martino, para o Mica, com relação ao produto e com relação ao conteúdo da sessão, tá legal? Aproveitem para deixarem comentários sobre conversas subsequentes, né? Coisas que vocês gostariam de explorar mais, e aí a gente volta a criar essas sessões dentro do Iniciativa Z ou em outros eventos, conferências como essa. Martino, você comentou da sessão que você fez, qual que era? Isso, eu estou pegando agora, eu vou colocar aqui no chat, foi do dia 27/5. Deixa eu... 27/5. Isso, você vai pegar no Meetup ou você vai pegar no Crowdcast? Eu tô com o link aqui, agora minha janela sumiu do Crowdcast, mas eu tô com o link do... Deixa eu pegar aqui, ó. O link é do Crowdcast. Você tem aí? Porque eu consigo pegar aqui também. Deixa eu passar pelo... não sei porquê, mas agora subiu minha janela aqui do Crowdcast, tá? Eu vou colocar para você aqui no Slack. Pronto, já coloquei aqui no Slack, tá? Beleza. Aí se você quiser copiar, acho que é legal deixar registrado na sessão mesmo, ó. Pronto, coloquei no Slack aqui. Se quiser compartilhar agora, já deixa registrado na sessão, né? Acho que fica melhor. Beleza. O link está aqui. Vocês conseguem assistir o famoso replay. Tá? É aqui no Crowdcast também. Agora apareceu. Legal? Beleza, pessoal. Vamos encerrar essa sessão. A gente está agora na sala 9, indo para a sala 10. Todo mundo aqui já está craque. Para trocar, tá aqui em cima, né? No link aqui em cima. Ou no URL, trocar lá para a sala 10. E a gente se vê daqui a pouquinho. 11h30 a gente começa. Tá legal? Obrigado, Martino. Obrigado, Mica. Obrigado. Obrigado eu. Valeu, pessoal. Aproveita o evento. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.